Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja aquele que vive e reina para todo sempre. Como está escrito em Salmos, aqueles que confiam no Senhor, as suas forças serão renovadas. Louvado seja Deus. E nós sabemos que daqui para frente muitas coisas vão acontecer e nós temos que ter cautela. E temos que vigiar muito. Por isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já nos alertou dizendo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo não está atrás, não está com interesse de buscar a presença de Deus verdadeiramente, como o povo no passado buscava. O povo está atrás de movimento gospel, movimento religioso. Louvado seja o nome do Senhor. Como tem uma música que o nome esse louvor, né, gospel, se chama Lindo Momento. Que diz mais ou menos assim: me colocou em sua mesa, o meu Pai não me rejeita. O nome do louvor é Lindo Momento. Só que a palavra do nosso Deus vem contestar. A palavra de Deus contesta sobre isso. Isso é uma grande heresia. Lá no livro de 1 Samuel 15, 23 está escrito: porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou. Louvado seja Deus. E lá em Oséias 4, 6 também está escrito: visto que rejeitou o conhecimento, também eu te rejeitarei. Louvado seja o nome do Senhor. Então muitos estão rejeitando a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, para dar ouvido a fábulas enganosas, a músicas que não tem nada a ver com a palavra. O que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todos, como está escrito em Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Muitos às vezes não sabem nem o significado da palavra amém. Amém significa assim seja. E tem outro significado também: Deus Rei fiel. A palavra aleluia, louvai ao Senhor, glória, honra, majestade, reverência. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vamos falar de uma coisa bem importante. Nós, para suportar as lutas, as coisas que vêm no mundo, nós temos que ter a paciência de Jó. Mas, irmãos, não está escrito no livro de Jó que Jó tinha paciência. Está escrito no livro de Tiago 5,11. O apóstolo Tiago que falou da paciência de Jó. Tiago 5,11 está escrito: eis que temos por bem-aventurado os que sofrem. Ouvistes falar da paciência de Jó? Então é em Tiago que fala da paciência de Jó. Assim como Moisés era um homem que tinha mansidão. Moisés tinha mansidão. Está escrito em Números 12:3. Eis que o varão Moisés era muito manso, mais manso do que todos os homens da terra. Por isso que Moisés aguentou muita coisa. O que é longanimidade? Longanimidade é demorar em se irar. Longanimidade é a capacidade de suportar ofensas, desaforos,
contendas e outras coisas mais. Longanimidade é a capacidade de suportar todas essas coisas. E poucas pessoas na face da terra que têm esse fruto, o fruto do Espírito, que é a longanimidade. Louvado seja o nome do Senhor. Bem disse o apóstolo Pedro: mais me importa é obedecer a Deus do que aos homens. Tudo que está fora da Bíblia, da palavra de Deus, é heresia, é mentira, é palavras inventadas, a qual o homem inventou para o seu ego, para ele se engrandecer, se exaltar. Mas nós sabemos que a verdade somente há em Jesus Cristo, no nosso Deus. Nós sabemos que o apóstolo Paulo era um homem ousado, ele tinha muita ousadia em pregar a palavra de Deus. Paulo era muito coerente naquilo que ele falava. Louvado seja o nome do Senhor, porque Paulo era guiado pelo Espírito de Cristo. E como está escrito em 2 Coríntios 5,17, louvado seja o nome do Senhor. Os que estão em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo não se envolve com nada do mundo, nada da terra. Política, Copa do Mundo, não se envolve com nada. Porque a própria palavra do nosso Deus fala: não entreis em questões alheias. Não entreis em questões carnais, a qual produzirão contenda e confusão. A gente tem que se envolver com coisas que edifica, que salva, que purifica a nossa alma e o nosso espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que as igrejas é doutrina disso, doutrina daquilo outro. E a verdadeira doutrina é aquilo que está nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus. A palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma coisa que eu particularmente não aceito é sobre a barba. Porque em Salmos 133:2 fala: é como óleo precioso que sobe a cabeça e desce sobre as barbas de Arão. Arão era irmão de Moisés, irmão carnal e também espiritual. Arão também era um profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 50, parágrafo 6, verso 6 está escrito: ofereci minhas costas para aqueles que batiam, e o meu rosto para que arrancassem a minha barba. Então o profeta Isaías profetizou dizendo que Jesus Cristo tinha barba e que Jesus deu o rosto dele para aqueles malfeitores, para que os malfeitores, os guarda, os centurião, arrancasse a barba dele. Se barba fosse pecado, se barba levasse para o inferno, Deus não tinha feito homem com barba. Deus só fez sem barba a mulher, porque a mulher tem que ser diferente do homem em muitos aspectos. Louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas 12, parágrafo 7, também está escrito: e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Todos os fios da nossa cabeça, Deus sabe quantos tem, porque Ele contou, já estão contados. Todos contados.
E no livro de Provérbios 16:31 fala que o cabelo grisalho, ou seja, o cabelo branco, é a coroa de resplendor e se obtém mediante uma vida justa. Como está escrito, aquele que teme o Senhor, serão acrescentados seus dias de vida sobre a face da terra. Então a pessoa quando chega aos 80, 90, 100 anos ou passa dos 100, não porque ele viveu uma vida justa, uma vida honesta. Às vezes tem poucas pessoas na terra, no mundo, que é temente a Deus, teme a Deus. E aquele que tem o temor ao Senhor, a sua vida vai longe. Por que está nas escrituras que tinha homens de Deus que viveu até os 120 anos, até 200 anos, 400, 600... Matusalém viveu quase 1000 anos, viveu 969 anos, foi o ser vivo na face da terra que mais viveu foi Matusalém. Ele chegou na idade de 969 anos, faltou 31 anos para que ele inteirasse 1000. Matusalém viveu quase 1000 anos, porque era um homem temente a Deus, ele andava com Deus e Deus andava com ele. Muitas pessoas pensam, ser crente, ser cristão, é que está escrito lá na palavra, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não. Ser cristão se resume só em uma palavra. Qual é? Não viver na prática do pecado. Somente isso. Não se envolver com as coisas do mundo, não andar na fofoca, não mentir. Ser cristão é isso. É não viver na prática do pecado. Andar no Espírito, viver no Espírito. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. É que nós sabemos que as pessoas do mundo da terra andam cheio de ansiedade, anda ansioso com que a vez de comer, com que a vez de beber, com que a vez de vestir. Para Deus nós não vale mais que os pássaros. E se Deus alimenta os pássaros, quanto mais nós. O povo vive atribulado, em angústia, em desespero, com medo de ser roubado. As pessoas vivem com medo, apavorado. Que vem o ladrão e rouba o celular dela, que vem o ladrão, rouba o carro dela, que vem o ladrão e entra e rouba as coisas dentro da casa dela. A verdade é uma só, as pessoas do mundo dão mais valor a coisas materiais do que a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho. Existem 3 tipos de igreja na terra. Uma é neopentecostal. O que é uma igreja neopentecostal? Que não tem doutrina. Outra igreja pentecostal. O que é uma igreja pentecostal? Que tem doutrina. Só que essas 2 igrejas da terra. E tem a terceira, são 3 igrejas. A terceira é a de Deus, é a verdadeira. Eu particularmente, eu não sou nem da igreja pentecostal e nem da igreja neopentecostal. Eu sou da igreja primitiva. A igreja primitiva, como fala lá em Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, era a igreja dos verdadeiros cristãos, que se inclinava para as coisas do Espírito, para as coisas espirituais. O cristão que vive o evangelho, a palavra de Deus, ele não é de igreja A, nem de igreja B, nem de igreja C. Ele é da igreja primitiva. Essa
é a verdadeira igreja. Examinai, pois, as Escrituras, porque delas testificam o reino de Deus, o reino dos céus. Não tem que dar ouvido a fábulas enganosas de homens herege, homens cheios de heresia, a qual pregam a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo por interesse, por bem próprio. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.